Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
E chegamos aqui à nossa última aula de seitas e heresias. Eu gosto de repetir o que eu vou falar aqui para nós nos situarmos em tudo que nós temos estudado. Essa é a oitava aula, tivemos uma introdução, tivemos aí pelo menos três grupos, 3 a 4 grupos pseudo-cristãos, tivemos o espiritismo, que acaba ficando ali no limiar entre um pseudo-cristão e outros tipos de fé, né? Depois vimos, eu quis ver o catolicismo como uma das grandes divisões da maior religião do mundo, né, que é o cristianismo. Vimos o Islã, porque a minha intenção era pegar uma das grandes religiões que não fosse o cristianismo para vermos, e agora nós vamos ver um movimento conhecido como o movimento Nova Era. É um pouquinho diferente, porque o movimento, como eu disse, é um movimento, tá? Ele não era uma seita, não era uma religião, ele era um movimento, embora ele tivesse ali uma base hindu, mas ele procurava ser bastante, uma palavra que a gente aqui é holístico, né? Abranger muita coisa. Ele procurava fazer uma mudança cultural, inclusive, alguns autores, eles fizeram uma guerra aberta e declarada contra a cultura judaico-cristã, tá? Então, só para a gente entender, na década de 90 era muito comum, as igrejas tiveram muitas palestras sobre nova era, depois isso simplesmente morreu, mas isso não significa que as ideias da nova era morreram, ainda há muitas delas aí, e ela conseguiu uma metamorfose cultural muito grande. Então, eu queria que você conhecesse um pouquinho do movimento Nova Era, e já tendo em mente o seguinte, não tem ali uma sede da Nova Era, não tem isso. Ele era um movimento com várias vertentes, com várias características. Tá? Vou até aqui indicar, tem livros bons tá, explicando o movimento Nova Era, por exemplo, Compreendendo a Nova Era, que era um livro de uma editora, nem sei se existe mais hoje, que era a Bom Pastor, para mim, em termos de informação, não em termos de apologética, né? Não em termos de combate à nova era, mas em termos de informação, um dos melhores que eu já vi, né? Compreendendo a Nova Era. Russell Chandler era o nome do autor. Né? Então, assim, ele mostrava assim, a amplitude que o movimento Nova Era tinha, desde o entretenimento até o meio empresarial. Então, é um livro, assim, muito interessante. Inclusive, eu lembro, lá mais ou menos em 2008, eu recebi um convite para dar um seminário sobre Nova Era, lá numa igreja do Nazareno, em Piracicaba. E foi muito bom, né? Pastor Saulo. E foi muito bom, foram mais ou menos 10 horas de seminário, a gente não conseguiu nem destrinchar toda a influência do movimento Nova Era, mas foi assim, uma oportunidade muito boa. Como eu disse, assim, lá eu tratei, peguei são acho que 9 áreas nas quais ela influencia, então foi assim muito profundo aquilo. Aqui o que nós vamos ter é uma visão geral do movimento Nova Era, que mistura vários tipos de misticismo, vários tipos de paganismo, que quer colocar tudo numa... Vou falar assim, a Nova Era, ela é a essência da religião mundial, porque é ali essa finalidade, né, de unir tudo num ponto só que com diferenças, com choques muito grandes com aquilo que a Bíblia ensina. Outro livro, um par de livros que eu acho que é muito interessante e gostosos de ler, foram um sucesso muito grande, embora sejam ficções, mas Este Mundo Tenebroso, de Frank Perret. O Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret, é uma história da nova era tentando dominar uma cidade e depois tentando dominar uma universidade. Então, ali ele vai apresentar de uma forma mais lúdica o que é o movimento Nova Era. Né? Então, só estou dando essas dicas para quem quiser se aprofundar mais. Eu não posso... Opa, deixa eu já voltar aqui. Eu não posso deixar de falar os fatos sobre aquela coleção que eu já falei dela, que são livros pequenos. Então, os fatos sobre a Nova Era, eu penso assim que é também um material de pequeno, mas eficaz. Porque o que nós vamos ver aqui, o que eu quero pegar aqui? Principalmente onde os ensinos da Nova Era se chocam com a revelação bíblica. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é o padrão da verdade de Deus, é ela que revela o que é verdade e o que não é verdade. Então, por isso, nós vamos estar fazendo essa comparação aqui. Mas vamos lá. Para entender a Nova Era,
Então, aqui, ó, principais objetivos da nova era. Destruir a cultura judaico-cristã. Estou falando assim, gente, mas muitos dos propagadores da nova era tinham essa ideia mesmo. Eles entendiam que o cristianismo é uma coisa atrasada, que a nova era é a nova etapa da humanidade, então eles tinham esse trabalho. Fomentavam a espiritualidade, que tem uma matiz hinduísta, né, uma cor assim hinduísta, e também satânica, porque é muito interessante, porque o Esse Mundo Tenebroso, acho que, se não me engano, no segundo livro, né, 2, ele trabalha mesmo isso, de que você tem ali uma matiz, uma cor, né, hinduísta, mas que depois você tem uma satânica também. E preparar o mundo para o anticristo, influenciando a cultura e trabalhando por um governo mundial e uma religião mundial. Não estou exagerando, não, gente. Eu não estou exagerando, tá? Isso aí realmente você tem. Claro que eles não falavam às vezes abertamente, mas você entrava, por exemplo, num site da Goodwill World, a Boa Vontade Mundial, e eles falavam que eles estavam preparando o mundo para a vinda do novo Cristo, né? Falavam ali com todas as letras. Então, não estou inventando nada, não. Que o trabalho deles, inclusive junto à ONU, é para ter um governo mundial. Só para você, então, entender. Aqui tem uma declaração que ajudou um pouquinho a entender a nova era, está aqui, ó. A era cristã é considerada pelos adeptos da nova era como a era de peixes, símbolo do zodíaco, porque conforme a astrologia, as eras do zodíaco vão se sucedendo durante cada uma, em média, 2.150 anos. Atualmente está terminando a de peixes e deve começar em breve a era de aquários. Para os seguidores da nova era, a de peixes é identificada como a era cristã, visto que o peixe era para os primeiros cristãos um símbolo de Jesus Cristo e do Salvador, pois, devido a perseguições da época, torturas e prisões, eles não podiam divulgar o evangelho abertamente. Quem usou o termo nova era pela primeira vez foi Alice Bailey. Nós vamos saber quem que é essa Alice Bailey aqui. Não sei se vocês sabem, mas a palavra peixe em grego, que era ictus, era, na verdade, um anagrama para Jesus Nazareno, Filho de Deus Salvador, né? Então, quando uma pessoa encontrava outra e estava ali conversando, não sabia se aquela pessoa era cristã ou não, tinha uma senha. Uma pessoa fazia o arco, e se a outra pessoa era cristã, ela ia completar aquele arco fazendo uma forma de peixe, que é o ictus, né? Então, segundo a nova era, você vê que envolve aqui a astrologia, que, aliás, toda a sorte de ocultismo e adivinhação, ela é fomentada pela nova era. Mas você tinha, assim, fazia um traço, fazia outro, aí estava lá a figura do peixe. Para a nova era, está acabando o peixe, que o líder, assim, o grande líder espiritual foi Jesus, e agora estão aguardando um novo líder para uma nova era, né? Mas vamos lá. Vamos falar rápido. Como nós temos muito material aqui, inclusive bíblico, eu vou um pouquinho rápido, tá? Mas esse material está com vocês estão aí, depois a gente tira as dúvidas que forem necessárias. Essa Helena Blavatsky, gente, talvez seja a principal, alguns inclusive a consideram a mãe da nova era. Ela fundou uma sociedade chamada Sociedade Teosófica em 1875 na cidade de Nova York. Essa sociedade falava dos mestres ascensionados, seres espirituais que formariam a grande fraternidade branca que dirigia o universo. Então, ela tem, inclusive, um livro chamado Doutrina Secreta, onde está lá todo o ensino dela. E aqui eu peguei essa frase de dois autores, que é o Louis Pauwels e o Jacques Bergier, que eles fazem assim, ó. A teosofia reúne com a magia neopagã uma solenidade oriental e uma terminologia hindu, abrindo os caminhos do Ocidente para um Oriente luciferino. Então, eles são muito críticos, eles entendem que aquilo que a Blavatsky trouxe eram coisas diabólicas, apesar deles não serem cristãos, tá? Alice Bailey, essa aqui foi o que eu mencionei lá atrás, uma inglesa que emigrou para os Estados Unidos, foi a terceira presidente da Sociedade Teosófica, aquela que foi fundada pela Madame Blavatsky, e é conhecida como sua sumo sacerdotisa. Como médium espírita, recebia mensagens de um suposto mestre da sabedoria tibetano, chamado de Jabal. Este demônio lhe transmitia ensinamentos que foram divulgados em vários livros, 24 ao todo,
como doutrina secreta, considerado o principal do movimento. Em 1922, Bailey iniciou a Lucis Trust Publishing Company. E em 1923, Escola Arcana, para quem não sabe, arcano é aquilo que diz sobre a feitiçaria. E esse movimento internacional da boa vontade, o Goodwill World, essa é uma organização que, inclusive, trabalha dentro da ONU, tá? Esse Aleister Crowley, não preciso nem falar, gente. Esse aqui foi criado por tios evangélicos, depois de adulto se revoltou contra o cristianismo, era bissexual, praticante de magia branca e negra, defensor do uso de drogas, criador de uma sociedade secreta chamada Golden Dawn, que significa Aurora Dourada, e que foi uma das sociedades ocultistas que influenciou o nazismo. Ele dava o título para si mesmo de To Megatherium, a grande besta, porque chegou a se considerar a grande besta do Apocalipse. Foi ele que vai, e tem uma série de histórias de envolvimento com coisas satânicas e tudo mais. E ele vai influenciar o renascimento do paganismo, do culto aos deuses em muitos lugares. Aí nós temos a Mary Ferguson, esses dois, essa aqui e o próximo, são pessoas que tiveram influência na Nova Era, e o próximo, né, que é o Capra, eles querem dar um tom um tanto quanto intelectual ao movimento Nova Era. Então é como se eles fossem uma outra corrente, mas que fala, de certo modo, a mesma coisa, mas disfarça isso, né? Então, aqui, ó, autora do livro Conspiração Aquariana, considerada a Bíblia da Nova Era, é um compêndio da agenda social e da visão filosófica da Nova Era. Aquário é o transportador da água do antigo zodíaco, que simboliza o fluxo e a satisfação de uma nova sede. É um símbolo apropriado, o tempo da verdadeira libertação da mente. Para que você já vê, então, o que foi. Gente, hoje, eu não sei se a Nova Era não é tão aberta, ou a gente também pode dizer que ela não conseguiu realizar tudo que queria, mas ela está lá, muito da influência dela ficou. Eu penso que a gente pode dizer que Harry Potter e Crepúsculo são frutos dessa influência da Nova Era. E o outro que eu falei aqui, que é o Fritjof Capra, gente. É um físico, teórico, escritor que desenvolve trabalho na promoção da educação ecológica, que ecologia é uma das áreas que a Nova Era lida, tá? Capra tornou-se mundialmente famoso com o Tal da Física, traduzido para vários idiomas. Nele traça um paralelo entre a física moderna, relatividade, física quântica, física das partículas, e as filosofias e pensamentos orientais tradicionais, como o taoísta de Lao Tse, o budismo, incluindo o Zen budismo, e o hinduísmo. Surgido nos anos 70, o Tal da Física busca os pontos comuns entre as abordagens oriental e ocidental da realidade. Outro livro seu tornou-se referência para o pensamento sistêmico, O Ponto de Mutação, cujo nome foi extraído de um hexagrama do I Ching. Para quem não sabe, tipo um livro de adivinhação chinesa. Esses dois últimos que eu coloquei, inclusive, principalmente esse último, gente, até porque ele alega misturar ciência com os ideais da Nova Era, mas eles tiveram influências muito grandes nas universidades, muitas práticas terapêuticas, supostas práticas terapêuticas, é muito grande a influência da Nova Era. Eu tenho até hoje assim, vontade de uma pessoa assim, fazer um convite para eu falar sobre isso, a gente falar alguma coisa sobre isso, para ver o que resultou, porque tem muita coisa aí envolvendo todo esse ocultismo da Nova Era. Mas vamos lá. Já ia esquecendo dela. Shirley MacLaine, porque todo mundo conhece a Shirley MacLaine como atriz, mas ela foi uma das maiores propagadoras da Nova Era. Então, deixa eu só ler aqui, ó. A atriz premiada que popularizou as crenças da Nova Era através do seu livro Sobre Vidas Passadas e pelo seriado americano Dançando no Limbo. A revista Time chamou de derviche rodopiante que reina sobre a Nova Era. MacLaine afirmou que seus companheiros do mundo espiritual tinham escolhido a ela como canal para transmitir ao mundo a nova e antiga iluminação em uma era de ceticismo. Então, eu até tinha esperança que ela estivesse largando. Eu estava vendo alguma coisa na internet esses dias e dava a entender que ela estava
procurando algo no cristianismo. Não sei se é isso, tá? Mas ela foi a grande, digamos assim, vedete da nova era, defendia aí, inclusive com trabalhos voltados para esse tipo de crença. E eu falo assim, gente, a nova era tem vários graus, tem graus leves e tem graus pesados. E eu tenho que falar isso aqui, eu tenho inclusive uma irmã minha, que ela hoje é diagnosticada como, ela é diagnosticada como, agora me fugiu aqui o nome, é muito comum, e ela foi diagnosticada com essa doença mental, mas, na verdade, o que ela teve foi um envolvimento com o ocultismo muito grande através da nova era. Então, eu falo para vocês que é algo muito maligno, infelizmente, destruiu, qualquer grau que seja, né, a vida das pessoas. Então, o que eu quero pegar aqui é alguns conceitos da nova era e comparar eles com aquilo que a Bíblia diz, tá? Aquilo que a Bíblia mostra. Então, essa é a minha intenção aqui, para você já ver os fundamentos. Nossa ideia no Seitas e Heresias, ela parte do princípio seguinte: o que a Bíblia revela sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, sobre a realidade, é a verdade. E aí vem a religião, ela fala coisas contrárias. É óbvio que, como ela se inspira no hinduísmo, então ela tem conceitos muito distorcidos, né? Conceitos já nascedouro ali, coisas absurdas. Mas nós vamos ver aqui, vamos olhar pelo prisma das escrituras sagradas. Bom, como que a nova era vê Deus? Ela vê Deus no prisma hindu. Ou seja, ele não distingue criador de criação. No hinduísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Eles trazem isso. A ideia de um Deus pessoal é óbvio que não está presente no movimento Nova Era, e eles trocaram o Deus bíblico pelos deuses do hinduísmo. Aí o que nós precisamos? Nós precisamos ir para as escrituras e ver aquilo que as escrituras dizem. A teologia da nova era não se apoia na revelação que Deus fez de si mesmo, mas em conceitos de inspiração humana e diabólica. A gente tem que entender o seguinte: quando você lê as escrituras, você vê um Deus se auto-revelando, ele está se revelando. Nós conhecemos Deus porque Deus se apresentou para nós, não só através das escrituras, mas através do seu espírito também. Então, nós sabemos quem é Deus. Então, a nova era, ela vai falar de Deus? Ela vai, mas ela vai apresentar uma versão de Deus que não é a versão real de Deus, é uma versão falsa de quem é Deus. Como é que você sabe que é falsa? Porque eu tenho a versão verdadeira de quem é Deus. Eu tenho o testamento de Deus, eu tenho uma revelação de Deus ali. Então, eu posso fazer essa comparação. Então, isso é muito importante para a gente identificar, e a gente vai usar isso aqui na nova era, mas além da nova era, saber tudo aquilo que se refere a Deus, saber distinguir o certo do errado é muito importante. Olha só aqui, Deus se revela como criador distinto da criatura. Como é que a Bíblia começa? Até vou dar outra dica aqui para vocês, lá no meu porque olha, se vocês quiserem ler logo, porque provavelmente aquele material logo vai se tornar livro, né? Então, talvez eu tire de lá. Então, tem um texto no meu site, na Missão Atenas, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, são 8 revelações de Gênesis 1:1. Então, o que Gênesis 1:1 ele nos fala? Não vou falar as 8 aqui, não. Mas uma coisa que ele fala é o seguinte: que Deus não é a sua criação. Deus não é tudo e tudo é Deus. Deus é o criador de todas as coisas, e todas as coisas são menos do que Deus, né? Então, até eu gosto de uma frase do Tozer, que ele fala assim, que a gente pensa assim, que Deus ele preenche o universo. Não, gente, não. Deus é maior que o universo. Deus não é contido, Deus contém. Então, Deus é além do universo. Por quê? Porque ele é Senhor. Então, ele não é o universo, ele é o Criador. Aqui, Criador e criatura são distintos. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. Quando compara o homem com Deus, gente, é um absurdo. O oleiro não é igual ao barro. O Criador não é igual à sua criação. A criação é inferior justamente porque ele é o Criador. Mas está aqui, maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Esse conceito hindu que a nova era abraça,
Ele quer colocar Deus igual à sua criação, mas Deus é superior à sua criação. A casa, alguém é sempre maior do que a sua casa. O Criador é sempre maior do que a sua criação. Agora aqui, ó, Deus não é uma força ou uma energia, mas uma pessoa. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você é uma pessoa, se o seu amigo é uma pessoa, seu irmão é uma pessoa, sua família são pessoas, e vocês são criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é uma pessoa. Então, essa ideia de um Deus que é uma mera energia, como o hinduísmo traz, como a Nova Era traz, isso é falso, tá? Deus é uma pessoa. Aqui, ó, 1 João 1,3. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, comunhão você só pode ter com uma pessoa. E aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso, gente, só quem ama são pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui já mostra que Deus, ele, além de não ser a criação dele, ele é uma pessoa, tá? Qualquer negação disso é tolice. Não há como conciliar o Deus da Bíblia com os deuses do hinduísmo. Gente, o hinduísmo tem 333 milhões de deuses, o panteão dele, né, que é conjunto de deuses, é algo assim, como eu posso falar, não tem palavras para descrever, muito, muito distinto. Deixa eu só ver aqui, essas duas passagens bíblicas. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, ave, quadrúpede e répteis. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. O hinduísmo é idolatria pura, é politeísmo puro. Essas pessoas que tentam fazer algum tipo de conciliação entre a Bíblia e a fé ali da orientação dos hindus, não tem cabimento. Uma porque eles adoram tudo, né? Animais, ratos, macacos, o que der na teia. Outra porque eles adoram imagem de escultura, então imagem de escultura não é Deus. Então o Deus bíblico é muito distinto dessas coisas e não há como reconciliá-los. Então o Deus bíblico nada tem a ver com o Deus da Nova Era. A Nova Era eles falam de Deus, só que quando fala de Deus, ele é um Deus completamente falso, fake, que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Outro ponto aqui, ó, a verdade. Na Nova Era, e eu acho que principalmente no segundo livro, de Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret, que isso fica bem evidente, tá? Eles pregam um relativismo extremo, seja na essência da realidade, seja na ética. Rejeita qualquer absoluto. Gente, relativismo é aquela ideia de que não existe nada, nenhuma verdade absoluta, que tudo é relativo. Então, mais ou menos assim, matar errado? Depende, é relativo. Abortar errado? Depende, é relativo. Adorar a imagem errado? Depende, é relativo. Então, essa relativização de tudo, né, é o que a gente precisa analisar e ver. Mas vamos lá. Eles ensinam que todas as religiões são verdadeiras. É óbvio que aqui é um engodo, porque ele vai fazer você negar as doutrinas cristãs. Então, quando ele fala que todas as religiões são verdadeiras, vão por esse caminho, porque, como eu falei, um dos sonhos da Nova Era é unir o mundo. Até em termos escatológicos, a ação da Nova Era tem muita coisa, tá? E ela criminaliza a cultura judaico-cristã, exalta a cultura indo-oriental, justamente, gente, porque a nossa cultura ela foi muito moldada nessa coisa de usar a lógica para chegar à verdade, que conhecer a verdade é possível. Nos últimos anos, a gente sabe que avançou muito essa questão do relativismo, mas ainda assim, dentro da nossa cultura, é muito forte, né? E aí, algumas coisas que nós vamos ver pela Bíblia, que vai falar sobre a verdade, que são muito interessantes, né? Nem tudo é relativo. Há coisas que elas são imutáveis, há coisas que elas são imexíveis, é aquilo e pronto, são absolutas. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho disso. Vamos ver algumas passagens bíblicas aqui que vão ajudar a ir contra esse conceito relativista da Nova Era, mas lembrando que o relativismo ele não é só algo da Nova Era. Toda a cultura... Por isso, quando eu falo que
toda a cultura moderna foi influenciada pela nova era, toda a cultura que a gente chama de pós-moderna, ela é isso mesmo, gente, é uma subjetividade muito grande, é uma ilusão muito grande e um relativismo muito grande. Mas vamos lá. Deus ele é absoluto e imutável. Quando Moisés pergunta assim para Deus, qual o seu nome? O que Deus fala? Eu sou o que sou, né? Eu sou, pode dizer ao povo de Israel, eu sou me enviou a voz. Esse eu sou, gente, essa afirmação de Deus, é uma forma de Deus dizer que ele é absoluto, ele é o que ele é, não tem nada, então não tem como você... só para você ver onde vai o relativismo da nova era, como ela também incorporou nela o movimento feminista, então eles têm assim que Deus é Deus e deusa. Mas como é ser Deus e deusa? No relativismo deles, isso é possível. Ao mesmo tempo que Deus é homem, Deus também é mulher. Então é Deus e deusa. Gente, a gente olha assim, o movimento Nova Era e a sua influência, que é uma coisa muito forte. Deixa eu terminar essa parte da verdade, e depois eu vou contar compartilhar aqui uma história para vocês verem como que o movimento Nova Era, as garras dele se estenderam para tudo quanto é lugar. Então, aqui, ó. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Deus, ele é imutável, essa é a verdade. Não há outra forma de descrever Deus como alguém que não muda. Lá em Malaquias 3,6, Deus fala a mesma coisa. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Né? Essa foi a fala de Deus. Outra coisa que Deus previne aqueles que distorcem a verdade e a confundem. Então está aqui. Aqui é também uma palavra muito forte de Isaías, né? Onde ele fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, ou escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então você vê aqui que é uma condenação divina ao relativismo, porque essas pessoas... Bom, a gente tem graus de relativismo muito fortes na nossa cultura, né? Principalmente na parte ética hoje. Então, por exemplo, eu vou pegar o aborto aqui. O aborto é visto como uma virtude, né? Uma coisa que tem que ser defendida. A pessoa que defende o aborto hoje, ela se sente o paladino da justiça, quando, na verdade, ela está cometendo um assassinato de inocente, derramando sangue inocente. Então, essa questão do relativismo é muito forte na nova era e pode ter certeza que influenciou a nossa cultura muito além daquilo que a gente pode imaginar. Tá? Tá aqui também a palavra e a justiça de Deus são absolutas. Por quê? Porque são eternas e imutáveis. Então, aqui, ó, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem declaração mais absoluta do que essa, né? São declarações que mostram que existem verdades absolutas que não estão aí ao bel prazer de nenhuma pessoa. Então, isso aqui é muito importante. Eu tenho até que mencionar isso, que eu acho fantástico. No segundo livro do Estímulo Tenebroso, do Frank Perret, é só ficção, tá, gente? Mas assim, o autor, ele sabia o que ele estava falando. E aí ele encontra uma moça que ela matou ali, oprimida pelos espíritos malignos, que ela se envolveu com a nova era, e ela mata o filhinho dela afogado na piscina, e na banheira. E aí ela encontra um pastor, ocasionalmente, e esse pastor, Deus manda ele falar para ela ler o Salmo 119. E aí o irmão está com ele e acha aquilo um absurdo. Pastor, mas é um salmo tão cansativo, repetitivo. Por que falou? Ele falou, não sei, Deus mandou. Mas aquilo foi muito bom para ela, porque o Salmo 119 fala da lei do Senhor, dos mandamentos, dos estatutos. Ou seja, nós vivemos em um universo onde há uma estrutura moral no universo. Né? Há uma estrutura moral no universo. E quebrar essa estrutura moral tem consequências. Então, o livro procura passar isso, e o Salmo 119 está exato isso. E aí ela se toca de que o que ela fez estava errado, ou seja, aquele relativismo moral de que não havia nenhum problema
pelo fato dela ter matado o próprio filho, cai por terra, porque existe uma lei divina, onde existem limites morais que você não pode ultrapassar. Então, eu achei muito bem colocado isso no livro, né? E é o que a gente lida aqui. Tá? Continuando aqui. Deus deu mandamentos ao homem, e por esses mandamentos o homem responderá. Tudo do que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, né? Então tá aí, quer seja bom, quer seja mal, está aí essa situação da nova era, com o seu relativismo, né, onde a verdade ali não prevalece. Gente, isso é totalmente contrário à nossa cultura ocidental, com aquilo que a Bíblia traz, com aquilo que os filósofos gregos pensaram. Então, isso é um absurdo e, infelizmente, traz confusão na mente de muitas pessoas, tá? Vamos lá. Opa, espera aí. A verdade não é relativa. Se uma coisa é algo, ela é mesmo, ela é mesmo que se tente negá-la. Então, tem uma definição, né, das 3 leis da lógica: o que é, o que não é, não é. Então, isso parece uma coisa simples, mas negar a realidade não muda a realidade. Você apenas está negando a realidade. Então, aqui, 1 Coríntios 12, 15 a 16, diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, o Paulo está falando o quê? Chega lá o pé e fala assim: não, eu não sou do corpo porque eu não sou mão. Opa, não mudou nada, você continua sendo do corpo, mesmo que você diga que não é. Ou seja, as nossas afirmações, elas não têm poder para mudar a realidade. O que é, o que não é, não é. Né? Continuando agora aqui, há muitas religiões, mas um só Deus, um só caminho, um só meio de salvação. Então, esse é um aspecto bíblico muito forte, esse exclusivismo, mas que é um aspecto que, de alguma maneira, ele se harmoniza com a realidade, porque não tem como você dizer que a realidade é relativa, ela é e não é, depende de como você olha, né? Tá aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê aqui que ele não está se colocando como um caminho, uma verdade ou uma vida, e sim como ou aqui o artigo definido. E depois aqui, Atos 4,12 diz: nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está aqui. Ó. Continuando aqui. Ó. Há o falso e há o verdadeiro. Um é mau e ineficaz, o outro bom e eficaz. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, e outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então, aqui fala de outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Então, está mostrando o quê? Que existe um que é o Evangelho e outro que nada mais é do que um falso. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldição. Então, a Bíblia é muito absoluta nessas questões. Ainda continuando aqui com essa questão da ideia, da verdade sendo negada, como se ela não existisse, como se tudo é relativo. A cultura judaico-cristã se baseia na revelação divina. Então, aqui entender que quando nós afirmamos algo sobre as questões espirituais e outras questões também, nós estamos afirmando embaixo de uma revelação divina. Existe um Deus que diz como as coisas são e como as coisas não são. Então, olhando aqui, o que diz? Qual é logo a vantagem do judeu? Muito em toda maneira,
porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, a Bíblia é uma revelação divina. Aí Paulo fala assim, em Efésios 3, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima e pouco vos escrevi, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, quero só mostrar aqui que nós estamos lidando com uma revelação divina, com algo que Deus nos disse, Deus nos trouxe, e é nessa revelação divina que nós nos baseamos. Agora, se qualquer afirmação, mesmo as contraditórias, são iguais, aí a coisa fica complicada. Então, até aqui, mostrando que a verdade, em termos bíblicos, é real, ela existe, e o que é fora dela é falso, tá? Bom, vamos lá, continuando. A nova era Jesus Cristo. O que eles falam de Jesus? Segundo a nova era diz, Jesus, ele era um avatar. Hoje esse termo se popularizou, até por causa do filme do James Cameron, que chama Avatar. Tem, acho que, se não me engano, um desenho, um anime chamado Avatar. E também, dentro das redes sociais, se criou uns bonequinhos chamados Avatar. Mas o que era o Avatar? O Avatar, conceito hindu, é como se fosse um deus que ele assume uma forma humana para poder ajudar a humanidade. Né? Então, esse é o Avatar. Então, ele toma uma imagem que ele não tem, por isso que do filme tenha sentido, por isso na internet tem esse sentido. Segundo ainda a nova era, Jesus teria viajado pela Índia e pelo Tibete dos 12 aos 30, gente. Isso aqui é uma farsa, né, tão grande que surgiu, Jesus viajando pelo Tibete dos 12 ao 30. Outra ponto no movimento Nova Era que eles envolve a pessoa de Jesus é quando eles distinguem Jesus e Cristo, sendo que este último o Espírito que entrou naquele. Então a ideia deles é a seguinte, que quando Jesus foi batizado, o Cristo entrou nele, e quando ele foi para a cruz, o Cristo saiu dele. Então isso aí é conto de carochinha, mas que eles, é aquilo, lembra que eu falei já em outras aulas, eles falam da consciência crística, eles falam do Cristo cósmico, aquilo que eu falei para vocês que qualquer grupo religioso, e até não religioso, ideológico, como faz o marxismo, quando o marxismo não fala, Jesus era socialista, isso é besteira, é mentira, mas coloca ali. Então aqui, o que eles fazem? Eles querem envolver a pessoa de Jesus, né? Assim, porque aí fala Jesus, quem é cristão, acha que é igual e acaba sendo enganado ali. Dizem que Jesus serviu para a era de peixes, que era cristã, e que para a era de aquário é necessário um outro Cristo, que eles chamam de Saint-Germain, Senhor Maitreya, e daí por diante. Mas não vamos ver aqui a resposta disso, as respostas bíblicas aqui. Jesus não era um avatar comparado a Krishna e Buda, pois ele é o único em sua natureza e missão. Tá? Eu quero ler esse trecho aqui com vocês, porque o Jesus que nós adoramos é o Jesus da Bíblia. Tem um livro, chama-se O Jesus que Nunca Existiu. Então, o Jesus da Nova Era nunca existiu, porque o único Jesus que existiu é aquele que a Bíblia descreve. Então, qualquer coisa que eu saiba a respeito de Jesus, eu sei através das Escrituras. Então, fala assim, Colossenses 1, de 15 a 21. Quero ler com você, gente, porque mostra a sublimidade de quem ele é. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como aquelas que estão
no céu. Então, você está vendo aqui que Jesus é algo muito glorioso e grandioso, e tudo que você faz de Jesus é o que está aí. O resto é conversa. Aí você vem nessa... Jesus não é esse avatar, não é um Deus. Ele é isso aí que você acabou de ler em Colossenses 1, 15 a 21. Mas vamos lá. Viagem de Jesus pelo Tibete dos 12 aos 30, né? Quando a gente vai olhar, gente, Jesus não foi nada disso. Jesus foi um filho da terra dele. Foi um judeuzão, tá? Vocês já repararam, gente, por exemplo, quando tem um momento que em Samaria não recebem Jesus, porque ele tinha o jeito de quem ia para Jerusalém, porque até a maneira dele de vestir focava nisso. Lembra também que condenaram os discípulos por comer sem lavar as mãos, mas não condenaram Jesus. Por que não condenaram Jesus? Porque ele lavava as mãos como comia. Ou seja, ele era judeuzão praticante do judaísmo, tá? Vamos lá. Aí, assim, Jesus foi dos 12 aos 30, Jesus foi para o Tibete. Gente, só para falar assim, essa história, gente, mas ganhou tanta, assim, coisa sem sentido nenhum. Aí eles falavam que acharam um documento, que Jesus tinha ido para o Tibete. Tudo isso é porcaria, tá? Tudo isso é bobeira. Os documentos que falam de Jesus tá ali na Bíblia, no Novo Testamento. Então, qualquer coisa que fale ali fora, porque tem gente, principalmente quando chega no final de ano, eles começam a fazer um monte de matéria sobre Jesus, tudo distorcendo quem ele é, e baseado nesses conceitos da nova era, inclusive nos evangelhos chamado gnóstico, que o gnosticismo foi um movimento religioso bem parecido com a nova era, do começo ali do milênio, do primeiro milênio, tá? Mas vamos aqui, ó. E chegando a Nazaré, que aqui Jesus está chegando a Nazaré, onde fora criado, foi criado aonde? Foi criado em Nazaré. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, ele foi criado em Nazaré, ele tinha o costume de todo sábado ir na sinagoga como qualquer pessoa, ele não ficou passeando aí. A vida dele era a vida de um judeu do século I. Mas vamos lá. Todos em Israel conheciam ele. Então, se ele tivesse ficado ali 18 anos fora, alguém mencionaria, e talvez até ele fosse desconhecido pela maioria, mas está aqui, ó. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que ouviam se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Ele aprendeu no Tibete. Não falaram isso, não, tá? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então você vê assim que Jesus era figura conhecida ali. Não tinha nenhuma viagem longa, um aprendizado no Oriente, ou coisas desse tipo, tá? Mas vamos lá. Até os apelidos de Jesus, eles expressam esse fato a respeito de Jesus aqui, né? Tá aqui, ó. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Então, Jesus, ele era o Galileu porque ele vivia na Galileia, onde ficava Nazaré, né? Porém, ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno. Lembra que esse Nazareno era muito forte? Que quando Pedro ora ali para aquele rapaz paralítico na porta do templo, ele fala: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E assim, curioso, é como hoje você fala assim: aqui é o fulano. O João, que João? O João Paraíba, né? Ou João Sorocaba, João Salvador, ou João, sei lá, Feira de Santana. Por quê? Porque era a maneira de identificar. Então, identificar Jesus com Nazaré. Se ele tivesse ido para o Tibete, você pode ter certeza que eles não iam fazer menção de Nazaré, fazer menção do Tibete. Né? Outra coisa é o problema de João não tinha o Cristo, ele era o Cristo. Isso aqui é muito importante, gente, porque, como eu disse para vocês, tem essa ideia de que Jesus e Cristo seriam distintos, e aí
o Cristo entrou em Jesus no batismo e saiu na crucificação. Essa teoria já tem lá atrás, gente, dos movimentos gnósticos, tá? Então, isso é uma coisa muito forte. Quando João fala assim, aquele que nega que o Cristo veio em carne, esse tal é enganador e o anticristo. Então, aqui dizer que ele veio só no espírito é o enganador anticristo. Aqui, ó, estes, porém, foram escritos para que se creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Não é para que eles simplesmente aceitem cegamente. Não, é para que eles creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus, ele não tem o Cristo. Jesus não incorporou o Cristo. Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não entrou em uma carne, ele se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa afirmação, o Verbo se fez carne, não era uma informação gratuita, não, uma palavra gratuita, não. Era para que ficasse bem clara a ideia de que ele se tornou um homem, assumiu a forma humana, né? E aqui, ó, quem não confessa isso está sob a atuação do espírito do anticristo, porque já há muitos enganadores que entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é enganador e o anticristo está lá, 2 João, versículo 7. Então, muito claro de que não confessar que Jesus Cristo vem em carne, que assumiu a forma de carne, é uma maldição sobre a vida da pessoa. E aí, ele não é senhor de apenas uma era específica, mas ele é senhor por toda a eternidade. Então, vamos lembrar, o que é o movimento Nova Era? Eles falam que de tempos em tempos, geralmente usando ciclos astrológicos, eles falam que o Jesus ele foi o líder, o mestre iluminador da era anterior, que seria a era de peixes, mas que nesta era de aquários, eles estão clamando e esperando um outro, já sabem onde isso vai terminar, né? Um outro Cristo, né? Um outro Messias, um outro Salvador. Tá aqui, ó. Agora, só que a Bíblia fala o quê? Que ele é Senhor deste século, desta era, e da era que há de vir. Então, olha aqui. Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, não só nesta era, mas também na vindoura. Né? Então, você está vendo aqui que essa característica de Jesus, ele é Senhor desta era e da futura. Jesus é Deus, e como Deus, ele é o quê? Imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso aqui é algo bem sério, porque nós mudamos, mas Deus, ele permanece sempre o mesmo. Vamos lá. Aí, por último, aqui eu quero falar da questão da divindade do homem. Para o pessoal da Nova Era, como você tem uma influência hindu dominante, né? Diria assim, uma influência hindu dominante. E no hinduísmo, muitos ramos do hinduísmo, o homem se coloca como Deus. Até dá uma sugestão de um livro muito legal, chamado A Morte de um Guru. Se você achar esse livro, você vai entender um pouquinho dessa questão de ser Deus. Mas olha aqui, um guru, né, americano, na verdade, que morava nos Estados Unidos, que é o Swami Muktananda, ele fala assim, ó, não é à toa que um dos gurus orientais que fez grande sucesso nos Estados Unidos declarou, olha a declaração dele, Deus habita em ti como tu adora a ti mesmo. Por aqui você já viu que eles divinizam o homem. Agora que o ser humano é uma mera criatura de Deus, mas ele não é Deus. Aqui está. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Então, essa aqui é uma coisa muito forte, né? De que o homem ele é uma mera criatura, ele não aceita isso, mas ele é uma mera criatura de Deus. E aqui, quando vejo os teus olhos, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites.
contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória de honra o coroaste. Tá? A diferença entre o homem e Deus é infinita. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, para mostrar a superioridade de Deus sobre o ser humano. Quem deseja se igualar a Deus? Satanás, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, ser semelhante ao autismo. Então, daqui você já consegue ver essa negação da Bíblia de que o homem seja igual a Deus e mostra que isso é um princípio satânico. E não vamos esquecer, só para terminar, que justamente o alvo de Satanás é se tornar igual a Deus. E é isso que o anticristo vai fazer. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, deixa eu ver aqui que eu acho que já chegamos ao fim. Bom, chegamos ao fim aqui, para você só ter essa pequena ideia da nova era. Mas veja bem, a nova era, ela tem uma série de tentáculos, tem psicologia, ramos da psicologia inspirados na nova era, desenhos, a própria fomentação de bruxas, que tem hoje a chamada Wicca, tudo isso envolve esse trabalho terrível da nova era, né? Então, que coloca o homem no lugar de Deus, que envolve uma série de... essa questão de florais de bar, essa coisa mística que você tem, esse esoterismo, tudo isso tem a sua origem no movimento Nova Era. Tá? Queridos, quero agradecer, nós encerramos aqui nossa última aula, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima disciplina. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.